Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Enquanto o país caminha para 400 mil mortes pela Covid-19, o Supremo precisou novamente dizer que a prioridade hoje no Brasil é preservar a vida e combater a pandemia. Por 9 votos contra 2, vencidos os ministros Toffoli e Nunes Marques, o tribunal rejeitou o argumento de que a proibição de cultos religiosos em razão da doença violaria a liberdade religiosa. Mais do que isso, alguns ministros classificaram como um pedido de privilégio o que foi feito pelas entidades religiosas, escolas, sindicatos e tantas outras atividades estão suspensas porque apenas as igrejas deveriam permanecer abertas. O ministro Alexandre de Moraes chegou a questionar se o Estado é laico e não pode interferir na liberdade de crença das pessoas, porque as religiões se acham no direito de interferir nas políticas públicas que visam combater a pandemia, um questionamento que ele fez durante o julgamento. E o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, julgado no plenário, apontou o surrealismo, a palavra usada foi essa, o surrealismo de dizer que seria algo anticristão proibir a realização de cultos coletivos neste momento de mortes aos milhares. Migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em tempos religiosos teria algum motivo anticristão. É a gravidade dos fatos também que nos permite ver o quão necessário é desconfiarmos de uma espécie de bom mocismo constitucional, muito presente em intervenções judiciais aparentemente intencionadas em fazer o bem. A Constituição de 88, disse o ministro Gilmar, não protege e nem prevê um direito fundamental à morte. Com isso, o Supremo manteve a validade do decreto do governo de São Paulo que vedou a realização de cultos, missas e atividades religiosas coletivas. E o governo Bolsonaro, que comprou essa briga a partir de argumentos jurídicos e religiosos também da Advocacia Geral da União, acabou por mais uma vez ser criticado no plenário do Supremo pela falta de políticas coordenadas, pela demora na compra de vacinas, pelo desestímulo ao uso de máscara. Agora, mais do que o mérito e o placar que eram esperados, esse caso também revelou outros problemas no Supremo e também no governo Bolsonaro. Primeiro, o ministro Nunes Marques decidiu, num sábado, véspera da Páscoa, solitariamente permitir a abertura de igrejas sem que sua decisão pudesse ser prontamente decidida pelo plenário. E fez isso meses depois de ser designado relator e logo depois de o ministro Gilmar Mendes revelar que não daria uma liminar nesse sentido. E o segundo ponto, se 22 das 26 capitais brasileiras já permitiam atividades religiosas coletivas, como ressaltou o ministro Nunes Marques, que estratégia foi essa de acionar o Supremo? Se na política esse assunto vinha sendo resolvido, por que recorrer ao Judiciário? Nós ainda vamos falar sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instauração da CPI para investigar a atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Uma decisão politicamente sensível que já provocou reações do presidente da República e do presidente do Senado, mas que juridicamente era mais do que esperada e agora caberá ao plenário virtual do Supremo confirmar essa decisão que está baseada na jurisprudência antiga já do Supremo. A data de ontem assinalou o recorde de 4.211 mortos em 24 horas, em um dia. O Brasil, que já foi exemplo em importantes atividades de saúde pública, como vejam só, a política de vacinação, que tem sido reconhecida pela OMS como exemplar, ou mesmo o que é sempre falado, já dialogamos sobre isso, ministro Barroso, o coquetel anti-AIDS, fruto de uma política pública meritória. Atualmente, o Brasil é o líder mundial em mortes diárias por Covid-19. Em números aproximados, e uso aqui os mais conservadores, temos cerca de 2,7% da população mundial, mas 27% das mortes por Covid-19 que ocorrem no planeta dão-se aqui, neste território, sob os nossos olhos. Quis o destino, senhores ministros, que ironia, que o presente julgamento coincidisse com o Dia Mundial da Saúde, que se passa hoje.
Muitos pontos, portanto, para debatermos com o nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Tomás, eu começo por você te pedindo um esforço de concisão e de escolha para você me dizer qual que você entende ter sido o ponto mais negativo de todo esse processo sobre a abertura de igrejas e templos religiosos em tempo de pandemia. Olá, Diego, Juliana, Felipe. Como você bem já sinalizou, é uma escolha difícil, né? Infelizmente é uma escolha difícil, né? Houve tantos pontos baixos, tantos pontos negativos em torno dessa decisão. Não que eu não tenha tido pontos positivos, vai ter oportunidade para falar sobre isso, mas houve tantos pontos negativos que é difícil escolher, né? Eu acho que eu, como minha impressão é muitas pessoas, ficaram divididos entre o choque com a sustentação oral do advogado-geral da União, o André Mendonça, que foi uma fala que eu diria, acho que eu nunca vi algo parecido na história do Supremo, né, no funcionamento do Supremo, e a gente acompanha há muito tempo, que é um ator institucional, o advogado-geral da União, que fez uma fala na qual profundamente religiosa, né? Não parecia que era um argumento que vinha de defesa da Constituição, mas uma defesa, digamos, de interesses específicos religiosos e de uma religião específica. E, é claro, acho que o voto do ministro Cássio Nunes, que tem todos os defeitos da decisão liminar que ele já tinha dado, ou quase todos os defeitos da decisão liminar que ele já tinha dado, mas e mais alguns. Então, já como eu tenho que escolher, eu vou falar que, talvez até emocionalmente, pelo choque que me causou e pelo ineditismo, acho que seria a postura do André Mendonça, né? Ficou famosa, né, a frase que em algum momento ele falou, né, em algum momento, no final do julgamento, ele pega e fala que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto, né? Então, foi uma fala, isso não é um argumento de um constitucionalista, para começar, e isso certamente não é um argumento que deveria ser dito por alguém que tem a função institucional de ser o advogado-geral da União, né? Que é uma posição de Estado que está ali para defender a interpretação das leis e da Constituição. Veja bem, ele poderia ter uma interpretação que é profundamente, digamos, absolutista de um eventual, uma interpretação absolutista de um direito de culto. Isso é possível. Não estou dizendo sobre o que ele defendeu, é como ele defendeu, né? Não parecia uma fala, e lembrando que ele não era nenhum dos amigos curis que estavam naquela situação, de defender especificamente grupos religiosos, né? Ele não era um advogado de uma seita específica. Então, chamou muita atenção o tom religioso, e me chamou muito a atenção que, ao contrário de alguns outros advogados que tentaram defender, que ao fazer isso tentaram apresentar uma defesa que era mais ampla e que tentava dizer o quanto isso, na verdade, era o interesse de várias religiões, o quanto a fala dele foi não só religiosa, mas foi estritamente focada no cristianismo, né? Sendo que, claramente, se a gente está falando de liberdade de culto, no Brasil, isso era algo que afeta todas as comunidades de fé, todas as religiões cristãs e não cristãs, né? Então, me chamou muito a atenção isso, e eu achei que foi algo, em si, que quebra as expectativas que a gente tem de jogar na União, e num contexto em que nós sabemos que ele é um dos considerados, prováveis, indicados pelo presidente Bolsonaro para ministro supremo, algo particularmente preocupante. Você imaginar que, se ele um dia será um ministro, se essa é a postura que a gente espera, né? A gente viu o advogado-geral da União, André Mendonça, que isso indica de um futuro ministro do Supremo, André Mendonça. Então, é muito preocupante. Não posso deixar de fazer um breve registro em relação à fala do advogado-geral da União. Quando Sua Excelência fala dos problemas dos transportes no Brasil, especialmente do transporte coletivo, e fala do problema do transporte aéreo com a acumulação de pessoas,
eu poderia ter entendido que Sua Excelência teria vindo agora para a tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. E ele estava descolado de qualquer responsabilidade institucional com qualquer assunto no Brasil. Mas Sua Excelência foi verificar aqui, googar, como dizem aqui os mais jovens, e verifiquei que ele era ministro da Justiça, até recentemente, e que tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. A União cabe legislar, diz o artigo 22, sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes, sobre trânsito e transporte. Veja, portanto, que me parece que está havendo aí um certo delírio nesse contexto geral. É preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Isto precisa ficar muito claro. Não tentemos embair, não tentemos enganar ninguém. Até porque os bobos ficaram fora da corte. Juliana, e você? O que te chamou a atenção negativamente no julgamento? Depois a gente vai falar, sem dúvida, dos pontos positivos, mas para começar, o que te chamou a atenção? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Vou seguir na linha aí inaugurada pelo Tomás, falar um pouco dos prejuízos, né, que essa fala do André Mendonça, e de uma maneira mais ampla, esse duelo, né, talvez colocado aí entre André Mendonça e Augusto Aras pela vaga do Supremo, embora haja, né, outros concorrentes correndo por fora, mas nesse julgamento esses dois atores estavam presentes, disputando ali veladamente, ou não tão veladamente assim, essa vaga no Supremo por meio desse uso, né, desse recurso a argumentos religiosos, e chama atenção esse nenhum esforço de colocar esses argumentos em termos de razões públicas, em termos de razões que sejam universalizáveis, que sejam compreensíveis por qualquer pessoa que não comungue daquela visão de mundo ou daquela fé. E aí eu fiquei me perguntando como é que isso impacta, para além desses dois personagens fazerem esse tipo de argumento, né? A gente já viu que a própria advocacia, e claro, a gente pode discutir se o papel é o mesmo, se a advocacia está vinculada aos mesmos deveres, né, da AGU por ser um ator institucional, mas a própria advocacia que vem em seguida seguiu nesse mesmo tom, né, que é um tom muito complicado, muito difícil, né, muito sectário e definitivamente não constitucional. E aí isso pode acabar impactando a própria atuação dos ministros, né? Me chamou a atenção alguns votos em que os ministros estavam preocupados em afirmar o que é o verdadeiro cristianismo, ou como a Igreja Católica, por exemplo, se comportou numa determinada pandemia, numa determinada crise sanitária. Claro que isso pode vir como um argumento lateral, né, que mostra ainda que a voz, digamos assim, religiosa ou da Igreja, ela não é unívoca, ela tem divergência e, inclusive, apoia, né, uma visão pró-sanitária, né, em defesa da saúde. Mas também não me parece que seja o papel do Supremo discutir qual é o significado do verdadeiro cristianismo ou de qualquer outra religião. Então, acho que essa infiltração desses argumentos, dessas razões religiosas, traz um prejuízo para além dessas falas lamentáveis que a gente assistiu, dessas falas fora de lugar, né? Ela acaba impactando um pouco nos argumentos ou nas discussões que vão permear o julgamento como um todo. Então, me parece que tem um prejuízo que vai além, né, das falas em si, da gente ter inaugurado aí espero que talvez que pare por aí, né, um tipo de argumentação que não é compatível com o espaço de uma corte constitucional. Diego, e você? O que você elegeria aí como um ponto negativo para a gente começar? A gente precisa começar dando um passo atrás e já observando que a decisão monocrática liminar do ministro Cássio Nunes foi absolutamente injustificável, né? Muitas pessoas discutiram isso, mas essa
parece ser, eu e Tomás escrevemos um texto sobre isso no Jota, uma das piores decisões, né, do STF, ainda que tivesse sido tomada colegiadamente, foi tomada solitariamente pelo ministro Cássio Nunes, como o Felipe observou na abertura, na véspera, né, no sábado. E aí, isso nos dá a oportunidade de cobrar o Supremo na sessão plenária com relação a uma coisa que não foi feita nesse cenário. Por quê? Os votos dos ministros, né, e eu e o Tomás mencionamos isso no artigo, que essa responsabilidade por essa decisão absolutamente equivocada é do ministro Cássio Nunes individualmente, mas o tribunal podia fazer duas coisas nesse cenário que essa decisão já foi dada, e devia fazer duas coisas. A primeira dessas coisas era que os votos, ao tratar da questão, fizessem um claro contraste, né, de solidez, de substância e de perspectiva sobre o tema com relação à decisão do ministro Cássio Nunes Marques. E, de fato, nesse sentido, os votos foram, no geral, muito bons, né? Eles apontaram para evidências científicas, eles mostraram... São votos que, infelizmente, tiveram que perder tempo falando óbvio, né? Que não há restrição específica contra a religião, mas sim restrições a aglomerações em geral, né? A ministra Carmen Lúcia observou que a comparação com os ônibus e transporte público, que é feita em muitos dos defensores da decisão do ministro Cássio, ela não faz o menor sentido se você imagina que, ok, a aglomeração do transporte público é em si também ruim. Mas como que as pessoas vão para os cultos presenciais? Como disse a ministra Carmen Lúcia, elas não vão se materializar nos cultos, né? Elas vão ter que usar transporte público também. Então não é que são problemas separados, você está agravando o outro problema ao autorizar o culto presencial. Uma outra coisa óbvia que foi era necessário reforçar, né, era de que a variação nacional, que o ministro Cássio Nunes Marques apontou como um problema, olha que absurdo, tem cidade que pode, tem cidade que não pode, varia o limite, isso não é um bug, né? Isso é um traço do desenho federalista brasileiro, confirmado pela decisão do Supremo do ano passado, que situações diferentes, né, dependendo de como tiver a sua posição na onda, como é que está a questão da vacina no seu município, como é que é a composição das religiões, não sei, você pode ter necessidade de traçar regras diferentes. Essas foram algumas das coisas positivas que os votos traçaram, em contraste com a decisão liminar e o próprio voto do Cássio Nunes Marques. Mas eu poderia sintetizar os pontos positivos dizendo que o tribunal mostrou que a discussão, apesar de eu concordar com a crítica da Juliana, o tribunal, no geral, mostrou que não era sobre religião, é sobre saúde, né? E restrições justificadas a aglomerações que impactam no exercício de vários direitos, incluindo a religião. A dupla função da liberdade religiosa é proteger todas as fés, as crenças e cultos, mas também afastar o Estado laico de ter que tomar suas decisões, principalmente decisões fundamentais para a sobrevivência dos seus cidadãos, com base em dogmas religiosos. O Estado não se mete na fé, a fé não se mete no Estado. Isso é o lado positivo, mas o Recondo pediu o negativo, né? E aí vem a segunda coisa que o Supremo poderia ter feito, deveria ter feito, e mais uma vez se recusou a fazer, que é criticar não o voto, o conteúdo da decisão tomada individualmente por um de seus integrantes, mas a maneira como foi tomada e ter sido tomada individualmente. É inconcebível que uma decisão dessa magnitude, que afeta toda a política nacional de saúde, no momento crítico da história brasileira, né, com vidas diretamente em jogo, que o ministro decida individualmente na véspera. E não é que o pedido chegou na véspera. Essa ação estava há meses com o ministro Cássio Nunes Marques. Se era tão importante assim, ele poderia ter colocado no plenário virtual, com um prazo, portanto, para os outros ministros se manifestarem. Sabemos que hoje não dá mais para usar a desculpa de o presidente não colocaria em pauta, então eu tive que fazer sozinho. Coloca no plenário virtual, né, e ali tem um prazo, e você tem alguma garantia, então, de que aquilo vai se desenrolar em questão de 2 semanas, né? Não podia ter feito isso, não fez, por quê? Então, esse era um caso em que o ministro Cássio Nunes não se explicou em nenhum momento por que foi necessário decidir no sábado, mas não antes. Né? Que urgência é essa que aparece no sábado, mas que não existia em fevereiro, não existia em março,
uma ação que está aí desde dezembro, e os outros ministros não o cobraram com relação a isso. Então, essa é uma oportunidade desperdiçada do Supremo. Não foi o pior da decisão, mas foi um erro, me parece, coletivo do ministro Supremo não ter dito. Esse era um clássico caso que o ministro jamais deveria ter decidido sozinho, independentemente do conteúdo da decisão. Isso é um outro problema. Eu queria complementar o Diego. Acho que houve mensagens muito sutis nesse sentido, né? Eu acho que deveria ser um foco maior, não específicas, né? Não sobre o fato específico do absurdo de ter sido dessa maneira, no sábado para o domingo, realmente isso não foi. Em alguns momentos, ministros cobraram que liminares fossem apresentados imediatamente ao plenário, o ministro Gilmar Mendes falou disso, o ministro Marco Aurélio falou que cautelar em controle abstrato não deveria ser feita de maneira nenhuma. Então, houve algumas menções genéricas, mas é isso, muito sutis. Né? Você tinha que estar prestando muita atenção e entender, digamos assim, os códigos e linguagens do Supremo para entender isso bem. Mas eu queria falar de pegar dois ganchos que o Diego disse, né? Duas coisas que eu acho que são importantes. Um é essa narrativa. O ministro Cássio Nunes resolveu, no voto, nesse processo, a reapresentar argumentos que estão na decisão monocrática dele, que está numa outra ação, e construir uma narrativa. E uma narrativa que eu acho particularmente problemática, porque ela não é verdadeira. Né? Ela simplesmente não representa bem os fatos. Né? Então, o Diego já falou de um desses elementos, que é o fato de que ele tentou argumentar que, olha como, né, acho que se não me engano são 22 dos estados, ou 19 das capitais não tem restrição. Então, na verdade, mostra que, na verdade, o que ele está fazendo é algo razoável. Mas, veja bem, ninguém está dizendo que os cultos têm que ser proibidos, né, de ser realizados presencialmente. Ninguém acha que isso é o que tem que necessariamente acontecer. O que estou dizendo é que, se for o caso, se for necessário, se a situação da pandemia naquele município, naquele estado, exigir restrições de presenciais tão graves, né, eles devem ser permitidas. E, de novo, a comparação com escolas é razoável. A gente viu escolas abrindo, deixando, funcionando de maneiras diferentes, com tudo restrito de maneira diferente em diversos municípios e estados. Ninguém está dizendo que as escolas têm que ser fechadas. O que a gente está dizendo é que, se for o caso, assessorado tecnicamente, de uma maneira limitada, né, dizendo especificamente uma decisão que seja pontual e que se fundamente em fatos, prefeitos e governadores têm que poder fazer isso. Então, é desconectado da realidade, porque isso mesmo não é um argumento. Você dizer que vários lugares estão abertos não diz nada sobre o fato de que os lugares estão fechados, o que querem fechar, o que precisam fechar, são os lugares onde a pandemia está mais séria. Né? Eu acho que isso eu acho que já é uma representação completamente equivocada, o uso dos fatos de uma maneira equivocada. Mas teve um outro problema, né? Que o ministro Cássio Nunes ficou enfatizando que ele estabeleceu um limite de 25%. E, de novo, que comparado com outros lugares, há lugares que são 50%, há lugares que estavam 30%, há lugares que era 100%, e como se, na verdade, ele estivesse resolvido a questão, estabelecido um parâmetro que todo mundo tem que seguir. Não é verdade também, no sentido que o que ele estabeleceu foi um piso, né? No sentido de não é possível restringir a presença em cultos, não importa o que aconteça, e ele, inclusive, tem uma interpretação muito peculiar da Constituição, dizendo que mesmo que fosse estado de sítio ou de defesa, aparentemente, algo que não faz nenhum sentido, né? Mesmo que fosse assim, aparentemente o piso é 25%. Não poderia, né? Desconsidera, inclusive, Tomás, a realidade da pandemia em cada estado, né? Em cada estado. O que é o pior, né? O que é pior, mas eu só queria... O meu ponto é simplesmente que quem ouve essa narrativa pode entender que ele estabeleceu um critério que todo mundo tem que seguir. Né? Então, o estado que está com 50% vai ter que reduzir para 25%, e o que está com 10% vai ter que aumentar para 25%. Isso não é verdade. Isso não é um efeito dessa decisão. Os estados que estão com 50% com 100% vão continuar com 50% com 100%. E os estados, né, e todos os outros requisitos que ele colocou, aqueles requisitos são condicionantes que ele colocou, e que vários deles, inclusive, nem são muito rígidos. Tem um momento que ele fala, se possível, as janelas têm que ficar abertas. Veja bem, ele nem exigiu que tenha janelas. Ele nem exigiu um mínimo de arejamento. Né? É o requisito mais fraco que alguém poderia falar, olha, se possível, abre uma janela. Né? Então, para dizer, os requisitos não eram rígidos, e os requisitos não são requisitos gerais. Né? Eles só valem para impedir que estados que sentem uma necessidade, ou municípios têm necessidade de restringir mais do que isso, que eles não podem. Não vale para quem está mais. Então, só queria dizer que isso é uma narrativa que eu acho que representa de uma maneira que não é verdadeira,
os efeitos da decisão que foram tomadas, tá certo? Eu tenho mais coisas para falar, mas por favor, eu quero ouvir vocês. Observar uma coisa rapidamente, Tomás, assim, ignorar a variação de realidade local, mas, por outro lado, prestar atenção demais a uma realidade estrangeira que nós não sabemos qual a relação com as políticas nacionais que têm que ser adotadas, né? Os 25%, a gente conversou sobre isso também. Os 25% vieram da onde exatamente, assim, né? Qual foi a inspiração para esses 25%? Parece que é o critério que está em discussão nos Estados Unidos, na decisão da Suprema Corte americana, né? O que sustenta os 25% na decisão de Cássio Nunes? Qual a fundamentação técnico-científica ou jurídica que seja para ser esse número? Também não sabemos. Eu queria aproveitar para chamar a atenção, né, já entrando talvez nos pontos positivos da decisão, que esses aspectos problemáticos, né, do voto do ministro Nunes Marques nesse caso, eles foram, de alguma maneira, enfrentados, né, por vários ministros de maneiras diferentes. Então, foi interessante como outros ministros na sequência, né, e começando assim, enfaticamente com o ministro Alexandre de Moraes, reposicionaram a questão muito claramente, né, trazendo principalmente o argumento de que ninguém estava discutindo ali a importância da religião para as pessoas, né, mas que estava se discutindo restrições específicas de uma dimensão do direito, né, à liberdade de religião, e chamando atenção, né, para o fato de que não estavam vedadas, né, consultas individuais, nem cultos online ou televisionados ou difundidos por rádio. Então, assim, recolocando a questão que, tanto na decisão do fim de semana do Nunes Marques e no voto dele, davam a entender uma realidade totalmente, né, descolada da que a gente está vivendo, não só em termos de pandemia, mas em termos da restrição que estava se oferecendo à liberdade de religião. E aí é interessante como esses outros ministros vão rebatendo, né, essa tentativa de formatação do problema com um novo enquadramento, que é um enquadramento, claro, muito mais atento à realidade. Negar a pandemia ou a sua gravidade não fará com que ela magicamente desapareça. Inadmissível, por outro lado, o brincar de faz de conta em momento de tamanha gravidade. A nefasta consequência do negacionismo é o prolongamento da via crucis que a nação está a trilhar. E aí, nesse sentido, eles colocam esses elementos. A própria Carmen Lúcia, ela fala assim, olha, na verdade, o que a gente está discutindo aqui já foi decidido, né, que é a liberdade dos municípios e estados tomarem medidas baseadas na ciência para controlarem a pandemia atentas à realidade local, né? Adaptando a realidade local, levando em conta as normas federais, mas indo além, né, dessas normas federais. Então, a Carmen Lúcia, ela chama bastante atenção para isso, e isso é interessante também. E é interessante na linha aí do que o Diego acabou de falar, né, desse embasamento na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou que parece ser um embasamento nessa decisão, que os outros ministros foram bastante enfáticos com relação a isso, né? Trazendo outras decisões dessa mesma Suprema Corte e trazendo decisões de inúmeros países, chamando atenção para o fato de que essas decisões estão ligadas ao contexto local. Então, alguns países abrindo, outros fechando, e trazendo essa multiplicidade de realidades. É um uso interessante desse direito comparado, que seria interessante até que se expandisse, né, esse uso mais contextualizado para outras decisões do Supremo, que muitas vezes não fazem esse mesmo trabalho que os ministros fizeram nessa ocasião. Então, isso acho que foram pontos importantes, interessantes, que surgiram aí no voto dos ministros, sobretudo que vieram na sequência, né, do Nunes Marques, e tiveram a oportunidade de rebater esses 1000 problemas aí que o Tomás apontou na decisão. Eu queria fazer coro ao que a Juliana disse, né, dizer... O voto do relator, ministro Gilmar Mendes, foi um voto muito bom, e os votos que seguiram ao voto do ministro Cássio Nunes foram votos, em geral, muito bons. Inclusive, eu acho que talvez fazia tempo que eu não via tantos votos tão bons no mesmo julgamento, né? Fazendo tudo isso, né? Considerando os fatos, considerando a evidência científica de uma maneira que faz sentido, considerando o direito comparado de uma maneira contextualizada. Dá até esperança, mostra assim, que o Supremo é capaz de dar boas decisões e bons julgamentos colegiados quando eles querem, né? Então, acho que assim, ótimo, não é uma questão de falta de
de capacidade, é uma questão de a gente pensar o que tem no processo da história do Supremo que faz com que isso não aconteça sempre. Inconstitucional, e assim concluo, não é o decreto que, na prática, limite-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não age de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com o respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. Mas daí me chama a atenção, né? O que chama a atenção, então? Isso aconteceu de maneira generalizada, e a gente teve um julgamento que foi 9-2, né? Tem duas coisas peculiares aí, né? Acho que ninguém entendeu o voto do ministro Toffoli, que seguiu o ministro Cássio Nunes na divergência, mas que não deu nenhum argumento. Ele simplesmente disse, sigo a divergência, né? Então a gente não sabe se ele vai apresentar outros argumentos depois, e se ele tem argumentos que são diferentes, e que talvez sejam melhores e ele não trouxe, é um problema, a gente precisava ter ouvido eles, eu acho, mas tudo bem. Ou então ele assina embaixo de tudo que o ministro Cássio Nunes disse, e daí também é um problema, porque daí todos os defeitos e todos os problemas do voto do ministro Cássio Nunes, então tudo que a gente disse sobre esse voto vale também, então, para o acompanhamento do ministro Toffoli, caso seja esse o entendimento. Mas eu acho que eu queria focar no 9-2, né, e que muita gente esperava que fosse um 10-1. A gente está diante de uma liminar, de uma cautelar, uma decisão monocrática. E um dos requisitos para uma decisão monocrática é que você só pode dar aquela decisão individualmente. Um dos requisitos fundamentais é a probabilidade de o julgamento ser naquele sentido, né, o chamado fumus boni iudice, né, então a fumaça do bom direito. Então, me preocupa o seguinte, né, o ministro Cássio Nunes, né, na liminar dele, que é em outro processo, mas é basicamente a mesma questão, não tem nenhuma diferença, né, fora o fato de ser uma lei diferente, né, então o tema é o mesmo, a questão jurídica é a mesma, qual das duas coisas aconteceu? Ele não sabia que não tinha fumaça do bom direito? Ele não sabia que não tinha probabilidade daquilo? Ou seja, ele fez uma análise equivocada do direito e da jurisprudência do Supremo? Porque se foi isso que aconteceu, isso é um problema, né? É um problema, digamos, da fundamentação dessa decisão, e um problema que tem o ministro Supremo que aparentemente não conseguiu fazer isso, que é algo que é fundamental no seu trabalho, né? E é algo que várias pessoas, analistas de fora, eram capazes de prever. Então, imagina que quem está dentro tem mais recursos ainda para saber isso. Ou o segundo, que talvez seja mais grave, que não, ele sabia, ele tinha plena consciência de que a probabilidade daquela ação ser julgada procedente era muito baixa, e mesmo assim ele deu uma liminar, e deu uma liminar num processo que é de controle abstrato, que no qual liminares são ainda mais excepcionais, né? A gente não está falando de um mandado de segurança específico, de um ato específico, concreto, e que liminares são menos excepcionais. A gente está falando de uma DPF. Então, eu acho que o 9-2 chama atenção, porquanto era evidente que os fundamentos jurídicos para aquele pedido eram enfáticos, eram fraquíssimos, e o problema não só de como essa decisão foi dada, que foi, como o Diego já chamou atenção, né, num sábado para um domingo, na véspera, né, fazendo a urgência dessa maneira, mas também o mérito dessa própria decisão, né? Faltava um requisito fundamental, e ou o ministro Cássio Nunes ignorou isso. Na verdade, a palavra ignorou de qualquer sentido. Ou ele ignorou a ignorância em relação ao direito e aos precedentes do tribunal e deu uma decisão assim, ou ele ignorou o fato de que isso é um requisito e deu a decisão mesmo assim. E isso, de novo, eu acho que é gravíssimo, e pelo menos é isso, falando da coisa boa, né, já que a gente vai falar de coisas boas. O Supremo foi ágil, o Supremo pautou, e o ministro Gilmar Mendes foi muito importante para isso. A gente tem o relator e o ministro Fux também, foi muito importante em permitir que isso acontecesse rapidamente, né. A decisão foi dada no sábado, na quarta-feira o julgamento já foi iniciado, e a gente tem uma decisão colegiada do Supremo, muito bem fundamentada, em que mostra enfaticamente todos esses problemas na decisão anterior. Qualquer pessoa que leia, tenha ouvido o julgamento, consegue ver isso. Mas tem um ponto adicional, e eu chamo a Juliana já, que a gente também vai se esquecendo de alguns detalhes, né? O ministro Gilmar Mendes lembrou que o ministro Nunes Marques dá liminar, depois de ele, Gilmar Mendes, relator de outro processo, deixar claro que não daria uma liminar. Levaria diretamente ao plenário. Aí vem a liminar dele. Ou seja, e o Diego falou processo de dezembro, o processo, se não me engano, é de novembro, um mês antes ainda.
ele chegou e já assumiu a relatoria desse processo. Então, a demora é bem maior. Eu só faço uma provocação, Tomás, antes de chamar a Juliana. Você falou 2 alternativas, ou ele ignorou que o plenário poderia desfazer essa decisão, ou sabendo disso ele tomou essa decisão. O que é mais grave e qual dos 2 cenários você aposta? Eu não tenho como apostar no que aconteceu no ministro, mas eu diria assim, o que é mais provável e o que eu acho que é mais grave são a mesma coisa, que é que sabia que essa probabilidade de confirmação era baixíssima, ou seja, sabia que não existia um requisito fundamental e mesmo assim deu a decisão. Eu acho que isso é o mais provável, já que, né, inclusive, estou em respeito ao ministro, né, porque senão eu estaria dizendo que ele não conhece o direito. Então, seria um desrespeito, talvez, dizer que ele não conhece o direito e a jurisprudência do tribunal onde ele senta. Eu imagino que ele conhecia, mas eu acho que é mais grave, mesmo assim, ter dado a decisão. Juliana? Não, eu ia chamar a atenção, o Tomás falou aí da fragilidade, né, da decisão do ministro Nunes Marques e chamar atenção para o fato de que esses argumentos, por mais frágeis, estavam apoiados pela PGR e pela AGU, né, e a gente vê essa atuação servindo para corroborar, argumentos que estão muito em contrariedade com a própria jurisprudência do Supremo e tudo mais, e argumentos processuais também, né? Isso chamou bastante atenção. Todas as manobras processuais foram utilizadas, o que foi bastante criticado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, a gente falou aqui bastante do discurso do AGU André Mendonça, mas a PGR, por exemplo, e o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para isso, ela já tinha se manifestado na ação de relatoria do ministro Gilmar Mendes sem questionar, né, a competência do ministro Gilmar Mendes para aquela decisão. E aí, na sequência da movimentação na ação do Nunes Marques, que era uma ação mais antiga, que de repente resolveu se movimentar, a PGR vai nos autos da ação do ministro Gilmar Mendes para dizer que não, que tem um problema sim, que o relator deveria ser o Nunes Marques. Então a gente vê isso acontecendo com esse apoio e com essa movimentação ativa, né, da AGU e da PGR no que o ministro Gilmar Mendes considerou uma chicana processual, né, uma forçação de barra processual e de atuação ali institucional. E também de que maneira isso não fragiliza, né, a legitimidade dessas instituições. E até com relação à questão da legitimidade ativa também, né, que era um outro ponto processual. Claro que existe uma discussão super importante, né, sobre a abertura do Supremo e sobre quem o Supremo deixa, né, ativar o controle abstrato de constitucionalidade, mas nesse caso era uma instituição que recentemente tinha sido considerada ilegítima, né, para fazer esse tipo de provocação. E o ministro Alexandre de Moraes reivindica isso, porque era uma decisão de relatoria dele. Então, essas forçações processuais, né, que permitiram esse episódio estranho que acaba minando ou arranhando a legitimidade da corte, que já está no centro de um monte de controvérsias, não precisa de mais isso, né? Só uma casca de banana para a Juliana, Tomás, me permita, porque eu joguei uma para você, quero jogar uma para ela, você no democrático. Juliana, o PGR, Augusto Aras, disse que não sabia da existência da outra DPF. E aí, da mesma forma que o Tomás mencionou, o que é pior? O PGR dizer que não sabe da existência de outra DPF que trata do mesmo assunto, ou ele dizer que não sabe para fazer um pedido que talvez fosse mais interessante do ponto de vista de resultado? Pois é difícil, né? Sobretudo se existir uma estratégia ali, a gente também não tem as razões explicadas claramente, né? Então, fica uma situação em que é até difícil contra-argumentar, porque a fundamentação, a justificativa dele, de qualquer maneira, é muito ruim, né? Mas, claro, fazer isso com malícia, tanto que ele não explicita isso, é pior, né? Tentar manobrar o tribunal para fins que ele próprio sabe que não são possíveis, né? Tanto que é interessante, a imprensa já noticia, né, que o próprio PGR teria entrado em contato depois do julgamento com o ministro Gilmar Mendes para pedir desculpas com relação a esse procedimento, né? E no próprio julgamento ele desiste, né, dessa questão de ordem, dessa discussão
sobre a prevenção, quando viu que a situação ali ficou ruim, enfim, não ia rolar, né? E o ministro Gilmar Mendes foi bem enfático com relação a isso. Só explicando, o ministro Augusto Aras queria que o processo saísse das mãos do Gilmar Mendes e fosse para Nunes Marques, porque teria recebido a DPF primeiro, e inclusive o ministro Alexandre de Moraes fala, não, se fosse para ter prevenção, então seria a minha. Ainda ficou uma discussão feia sobre tudo isso. Mas, desculpa, eu te interrompi. Era sobre isso, perfeito. Assim, explicando talvez até mais detalhe, né? O que aconteceu foi que o PGR primeiro pediu a liminar o ministro Gilmar, o ministro Gilmar não deu, né? O ministro Cássio Nunes deu, e depois disso ele falou da prevenção. Então, foi isso que o ministro Gilmar Mendes criticou. Falou, calma, você não pode pedir a liminar e depois falar da prevenção. Se você acha que eu não sou o ministro, você fala isso antes. Né? E aí, com toda a razão. E isso aconteceu na quarta. Né? Daí, na quinta-feira, quando o tribunal voltou, o PGR, né, o Aras, pegou e falou que ele não sabia. Ele só ficou sabendo depois. Ele só ficou sabendo do outro processo que estava com o ministro Cássio Nunes quando o ministro Cássio Nunes deu a liminar. E daí, de novo, além de ser uma resposta fraca, né, ruim, acho que como a Juliana já chamou a atenção, eu enfatizaria que ela também é pouco crível. E eu digo que ela é pouco crível porque nós já falávamos dessa questão aqui antes. Então, eu parto do pressuposto que o Procurador-Geral da República, que tem como função, né, como chefe do Ministério Público e atuar no Supremo Tribunal Federal, talvez ele saiba e acompanhe com mais atenção as ações de controle abstrato que estão, e sobre temas relevantes que estão correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, me surpreende ele dizer isso, e inclusive fica aqui a dica, caso ele talvez valha a pena então passar a assistir o Sem Precedentes, porque talvez ajude a ficar mais informado sobre o que está acontecendo no Supremo. Eu ia acrescentar só uma última coisa, né? Acho que todos nós concordamos que a liminar do ministro Nunes Marques muito equivocada, todos nós discordamos do voto dele em vários níveis na sessão, mas aí fico pensando o que a gente pode dizer para talvez um ouvinte que seja simpático a essa situação da necessidade de abertura, alguém que seja uma pessoa que professa uma religião para quem a Páscoa exige esse culto presencial como uma coisa importante. E aí, ainda assim, eu queria propor que, ainda assim, a decisão do ministro Nunes Marques é uma decisão ruim, porque a maneira como ele formula o problema, né, esclarecendo uma coisa que eu falei no início, como se fosse sobre religião e não sobre saúde, ignora que as restrições são gerais. E como o ministro Alexandre de Moraes e outros observaram, a pergunta não é se você pode restringir o direito, em alguma medida, o direito de exercício de culto. É claro que você pode restringir alguma medida. A jurisprudência toda do Supremo, sobre direitos fundamentais em geral, é que eles admitem restrições. Isso é uma coisa que você aprende na faculdade, né, assim, na primeira aula, segunda aula de direitos fundamentais de jurisprudência do Supremo, você vai ver que o Supremo diz, não tem direito absoluto, sempre pode ter restrição. O que você não pode é restringir, de modo a eliminar, né, o que seria o núcleo essencial, indispensável desse direito, nem restringir injustificadamente, nem restringir sem uma boa justificativa em termos da proteção de outros direitos. Esse é um caso em que a liberdade de culto, a educação, o trabalho, vários direitos são afetados transversalmente por uma preocupação com saúde, certo? Então, isso é que eu acho que falta totalmente no voto, na decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Esse não é um voto para discutir, olha como no detalhe essa restrição é desnecessária, não discute a necessidade de fato da restrição. Ele simplesmente afirma, como o Tomás observou, ao ponto de dizer que nem em guerra declarada se poderia impedir a liberdade de culto, o que é uma afirmação absurda, né? Mas então, o que ele está oferecendo para as pessoas não é só uma conclusão equivocada, é uma maneira de ver o problema que não corresponde ao que o Supremo se acostumou tipicamente a fazer e não tem nada a ver, inclusive, com o exame de proporcionalidade que ele discute, né? Ele deveria, então, comparar, no mínimo, quais os efeitos esperados de você liberar, né? O que se imagina em termos de contágio e mortes esperadas com a aglomeração que ele está liberando. Ele faz essa conta? Não faz, nem estima, nem tenta minimamente passar por essa formulação do problema. Então, né,
No mínimo, esse caso deveria ter armado o problema, o voto do Cássio, como algo que afeta vários direitos e se pergunta, né, o que se ganha, o que se perde com essa restrição nessas dimensões no contexto de crise de saúde. Não fez isso. Então, mesmo para quem é simpático a essa demanda pela abertura dos cultos, aqui eu cito algo que o próprio ministro Nunes Marques disse. Se você, ao ler e interpretar a Constituição, acha, né, que o que ela te manda fazer, ou te proíbe de fazer, é sempre conveniente, provavelmente você não está lendo a Constituição, você está fazendo simplesmente o que você quer e ponto. Isso vale exatamente para o que o ministro Nunes Marques está fazendo nesse caso. E é importante que pessoas que sejam religiosas entendam também como é possível e necessário traçar a diferença entre o que você acha que seria o melhor exercício do seu direito e o que a Constituição admite que seja, infelizmente, necessário restringir do seu direito no contexto que a gente vive, como acontece com a educação, com o trabalho e com outras coisas. Acho que essa mensagem o plenário do Supremo mandou com clareza. Diego, sobre essa mensagem, acho que é importante lembrar que em vários momentos foi dito isso, né? O quanto isso afeta uma porcentagem gigantesca da nossa população, né? O quanto 80% da população, acho que especialmente quando estão falando da Páscoa, né? Eu acho que religiosos talvez sejam até maiores, tem alguma religião até maior, mas quando eles estão falando da Páscoa especificamente, 80% da população seria cristão, né? Mas eu queria só chamar a atenção para algumas coisas, que é exatamente por isso, eu acho que a gente deveria ter um mínimo de, talvez, de presunção de boa-fé dos administradores e dos cientistas que estão informando essas decisões. Primeiro que ninguém está fechando a igreja de maneira permanente. Com frequência, esses decretos eles são pontuais, é por 2 semanas, às vezes pode ser estendido por mais 1 semana, é para momentos de crise específica em lugares específicos, né? Então, isso é algo que é importante. O outro nenhum prefeito, nenhum governador, né, vários dos quais, inclusive, são religiosos, né, e que têm eleitores, na sua base de eleitores religiosos, pessoas que com certeza eles ouvem, seja porque acreditam que é importante ouvi-los, seja por uma questão de que assim que o sistema político funciona, né? Se isso é algo que afeta uma parte significativa do eleitorado, a gente deveria considerar que isso talvez já esteja contemplado, que nenhum prefeito, nenhum governador vai fazer isso de maneira leviana, simplesmente para irritar ou para gerar né, algum tipo de, digamos, distanciar e gerar raiva e gerar nos seus eleitores. Ninguém quer fazer isso. Tomás, então, me permita aqui o comentário nessa direção mesmo. O próprio ministro Nunes Marques ressaltou de todos os estados, se não me engano, o número eram 22, já me permitiam o culto. Ou seja, os administradores já estavam fazendo essa conta, já estavam definindo onde era possível ou não, estavam tentando ampliar e relaxar as restrições, justamente para prestigiar esse direito fundamental dessas pessoas. O que chama atenção, e me desculpe a interrupção, é o fato de levar isso ao Supremo e receber uma resposta do Supremo, sendo que a maioria dos estados já está liberado, o culto religioso presencial já está liberado, mas aí tem um ponto que é político. A decisão o processo que estava com o ministro Gilmar Mendes se trata de São Paulo, governador João Dória, que é um opositor do governo Bolsonaro. E a decisão do ministro Nunes Marques falava de municípios específicos, em que ele amplia para passar por cima da decisão ou de qualquer análise que o ministro Gilmar Mendes faria para atingir o estado de São Paulo. E isso é que me parece também grave, porque na política ele já estava resolvendo, como ele próprio disse, e como eu mesmo ouvi de representantes da igreja, dizendo que foi um erro estratégico acionar o Supremo. Esse problema já está sendo resolvido. Então, mais ou menos na direção do que você estava falando, me desculpe te interromper. Não, eu acho que é só isso, é um ponto meio trivial. A gente fala, o Supremo não faz só isso, mas uma das coisas importantes da atuação do Supremo em políticas públicas é proteger minorias. E por que é particularmente importante a atuação do Supremo proteger minorias? Porque as minorias, às vezes, não são ouvidas da maneira que deveriam no processo político. Então, todas as vezes em que o argumento do Luiz Cássio Nunes, de advogados e de outras pessoas é sobre como isso afeta uma maioria, você chama atenção que isso enfraquece, então, talvez, a necessidade de atuação do Supremo sobre isso. Porque se existe uma maioria afetada, e se maiorias já são, em geral, contempladas, ouvidas e respeitadas no processo político, seja antes, porque são elas que elegeram essas pessoas, seja no depois, porque todo mundo que está no cargo político sabe que vai ter que passar por uma eleição no futuro, então a gente poderia ter algum grau de confiança ainda maior
de que esses argumentos, essas considerações, a relevância da religião para essas pessoas está sendo considerada no processo político. De novo, tanto porque vários desses administradores, prefeitos e governadores são pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que gostariam de frequentar a igreja sendo possível, como também porque mesmo que eles não sejam, eles não querem antagonizar uma parte relevante do seu eleitorado. Então, eu acho que é chamar a atenção para isso, né? Inclusive explica, né, por que está funcionando, por que a gente, talvez isso explique por que está funcionando, por que de fato as medidas em geral são pontuais, restritivas, apenas quando necessário, de maneira temporal, geograficamente, assim por diante. E, Tomás, só um parêntese, também não é que seja uma minoria subrepresentada no Supremo, né? Vários ministros fizeram questão de dizer que eles próprios professam fé, são pessoas de fé, são pessoas religiosas. Então, é interessante pensar que na própria corte existe uma certa representação, não é os religiosos os outros, né? Existe uma representação de pessoas que, ao menos, se consideram religiosas e, pelo menos, né, se autodeclaram religiosas ali na própria corte. Gente, eu queria passar aqui para o nosso próximo e último tópico, que é a decisão do ministro Barroso, que determinou a instauração da CPI para investigar a atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Uma decisão liminar no mandado de segurança, o ministro Barroso deixa claro no começo da decisão dele que a intenção era levar em mesa ao plenário para que fosse decidida colegiadamente, e uma decisão que já enfrenta reações e críticas da política, tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não há dúvida que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Agora, no Senado, tem pedido de impeachment de ministro do Supremo. Eu não estou entrando nessa briga, tá? Mas tem pedido. Será que a decisão tem que ser a mesma também para o Senado botar em pauta o pedido de impeachment de ministro Supremo? Mas, Diego, não me parece que seja uma decisão fora de propósito ou muito afastada do que é a jurisprudência do tribunal. Jurisprudência já antiga do tribunal, não é isso? Sim, é esperado que essas críticas da política ocorram, mas também era esperado que alguma decisão do Supremo desse tipo viesse, né? O Supremo já há muito tempo, né, de final dos anos 90, consolidado nos anos 2000, em decisões importantes, entende que, preenchidos os requisitos listados pela Constituição, né, tem que se apurar o fato certo determinado, prazo limitado, e um terço, né, pelo menos um requerimento de um terço dos integrantes da casa, você instala, a mesa da casa precisa proceder à instalação da CPI. Você pode discordar dessa leitura, você pode achar que não era para ter sido assim, mas tem sido assim, já há bastante tempo. Então, o que me parece... Lembrando, né, Diego, que isso começou, me desculpe novamente aqui, mas lembrando que isso começou com um sinal trocado do ponto de vista político partidário, né? A primeira decisão nesse sentido, obrigando a instaurar uma CPI, foi contra o governo do PT, a CPI dos bingos, em 2005, se bem me lembro. O presidente do Senado, acho que era o senador Sarney, e foi uma decisão do ministro Celso de Mello, depois confirmada pelo plenário do Supremo. Então, me parece que essa decisão simplesmente repete o que já foi dado lá em 2005, garantindo o direito da minoria. Eu achei que tivesse sido um pouco antes o primeiro caso, mas esse é o caso que também tenho na cabeça como mais saliente, né? Provavelmente deve ser, então, o primeiro, mais comparável na sua forma perfeita, acabada, ao que está acontecendo agora. Então, você tem aí 16 anos, né? Não deveria ser surpresa para ninguém. Esses parlamentares sabem dessa jurisprudência, esses parlamentares, inclusive, não só sabem, mas estão habituados a contar com isso, a saber que isso vai acontecer. Então, não dá para cair nessa surpresa ou nessa indignação. É parte do jogo, é um jogo de cena, né? O Bolsonaro reclamar, o presidente das casas reclamarem de intervenção. Tem várias outras coisas que o Supremo faz que podem ser ousadas em relação à jurisprudência, inovadoras. Essa não é, né? Essa está ali bem rente a decisões anteriores. E chamaria atenção também, o ministro Barroso reforça isso na decisão, né? Que no fundo o que ele está seguindo é o entendimento já consolidado do tribunal. E observaria que isso não quer dizer que não possa surgir problemas adicionais nessa decisão, né? Daqui para frente. Então, você pega o caso da CPI dos bingos, por exemplo, uma coisa que vale chamar a atenção
é que os ministros ali debatem o quanto que o Supremo tem poder para, de fato, garantir o funcionamento de uma CPI, né? Uma criatura política que depende de manobras e obstruções e acordos no Congresso para funcionar. E há uma discussão interessante entre o ministro Jobim, o ministro Celso de Mello e outros nessa decisão, em que justamente estão tentando ver o que o Supremo de fato pode fazer. E a posição que prevalece no fim é: a gente pode determinar a indicação dos nomes, né? O ato formal de instalação dá para determinar. Não dá para garantir que, uma vez que esses nomes estejam indicados, uma maioria nessa CPI, porque tem representação proporcional, então quem pediu a instalação da CPI vai ser minoria, né? Nesse caso, poderia não ser, mas nesse caso é. Então, se a maioria dos membros da CPI quiser não ir nas sessões, né, quiser obstruir, não quiser dar quórum para aprovar um pedido de quebra de sigilo, para aprovar a convocação de uma autoridade para falar, tudo isso pode acontecer. Então, não é para dizer que o Supremo está se substituindo à dinâmica política que vai se desenrolar daqui para frente. Isso ficou muito claro no caso da CPI dos bingos, né, no debate entre os ministros, mas existe a obrigação, né, exigível judicialmente, de instaurar, de dar esse passo inicial. Eu lembro até que na CPI dos bingos, Diego, o caso era um pouquinho diferente desse de agora, né? Porque a leitura do requerimento de CPI foi feita, as assinaturas foram reconhecidas, o que faltou foi exatamente a indicação dos membros. Nesse caso de agora, o senador Rodrigo Pacheco, não queria ler o pedido de CPI, portanto, nem abrindo prazo para a indicação dos membros. O ministro Barroso simplesmente disse: olha, é um direito da minoria criar a CPI, portanto, é uma obrigação do presidente do Senado ler o requerimento. E o fogo a conta cai no colo do Supremo, né? Porque o ministro Barroso simplesmente está dizendo: olha, já tem uma jurisprudência pacificada nesse sentido. É um direito da minoria parlamentar. Se eles recolheram a assinatura, o problema agora é de vocês, a economia é de vocês. Não cabe ao Supremo fazer juízo de conveniência política, como disse o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco, reclamando do Supremo. Não é o melhor momento para uma CPI. Não cabe ao Supremo fazer juízo sobre essa conveniência. E até me parece que nós podemos ter, eu vou fazer uma aposta aqui para a semana que vem, um problema justamente sobre isso. O ministro Barroso liberou a liminar para ser referendada no plenário virtual, e acho que nós temos uma possibilidade, há sempre a possibilidade, mas acho que agora é real, de nós termos aí um pedido de destaque para que isso vá para o plenário físico ou um pedido de vista, o que pode atrasar uma decisão e aí ver como é que vai ser o comportamento da política em relação a essa eventual parada do julgamento da liminar. Mas a liminar continuaria valendo, né? O que atrasaria seria o pronunciamento Exato. colegiado. Então, também não é que o status quo continuaria sendo a liminar do ministro Barroso está valendo, ainda que atrase o julgamento. Juliana, você, o que destaca dessa nova celeuma? Eu só chamaria atenção para o fato de que, embora tenha, né, essa resistência política do presidente do Senado e pública, né, juridicamente essa resistência ela é bem mais frágil, né, bem mais singela. Se a gente observa os argumentos que foram colocados pela presidência do Senado, no caso, né, para se opor à obrigatoriedade de abertura da CPI, são argumentos frágeis. Então, destaco aqui os argumentos formais de que não foram apresentadas os documentos relativos ao pedido de abertura, que as assinaturas não foram autentificadas, quer dizer, argumentos que são juridicamente muito frágeis, né? Juliana, Tomás, só me permite aqui um comentário adicional, porque a gente estava falando de conta política. Eu me lembro de, quando eu cobria Congresso Nacional, cobria especificamente o Senado, de alguns pedidos de CPI serem protocolados e até à meia-noite poderem ser retirados nomes de apoiamento. E isso se jogava na política. Então, tinham lá os 27 nomes necessários, 29 e tal, e na articulação política que o governo fazia ou que o presidente do Senado fazia, esses nomes eram retirados e aí baixava o número e, portanto, não tinha a quantidade mínima de assinaturas. Onde é que estava a política nessa hora, que não conseguiu fazer isso? Agora vai reclamar de uma liminar do Supremo? Por que o presidente Rodrigo Pacheco também não atuou, se achava que era indevido, para retirar as assinaturas? Ou está fazendo um jogo
duplo, dizendo só para a opinião pública, eu não queria, mas cadê? Cadê a responsabilidade dele para trabalhar para tirar a assinatura? Da mesma forma, o governo Bolsonaro não tem articulação política para fazer a retirada das assinaturas, e se não tem, porque não conseguia tirar as assinaturas, o resultado é esse, 27 assinaturas é o que diz a Constituição. Tomás. Não, é só complementar, né? A Juliana falou, né? Chamando a atenção que o único argumento, digamos, que não era formal, provavelmente dito, era circunstancial, né? Alguma coisa como esse momento talvez fosse contraprodutivo, mas mais especificamente que não havia os recursos tecnológicos para ter uma CPI durante a pandemia, né? Porque é virtual. Não é um argumento muito crível, né? Que o Senado não seja capaz de organizar a tecnologia necessária para uma videoconferência que permita uma CPI, né? Então, e eu acho que, de novo, isso não é um argumento que afetou o voto do ministro Barroso claramente, porque a questão é formal, se tem as assinaturas para iniciar, mas também porque é pouco crível, né? Num mundo em que está tudo funcionando virtualmente, que, né, o Supremo funciona virtualmente, que as turmas funcionam virtualmente, que outros aspectos do nosso processo legislativo estão funcionando virtualmente, é pouco crível que não haja recursos tecnológicos para que isso aconteça, né? Lembrando que é isso, em comparação com o outro, né? Ninguém está dizendo que quer se aglomerar para fazer CPI, né? Porque existe um direito político, então que tem que abrir o Senado e todo mundo tem que poder ir lá fisicamente, presencialmente para fazer. Não é essa a decisão. Talvez ela tenha que ser feito completamente virtualmente, se for o caso. Tudo bem, né? E não é crível que não haja recursos para isso, né? Então, de novo, como acho que todos nós concordamos, né? É uma decisão, é uma daquelas decisões fáceis, né? Uma decisão que é sobre uma questão específica, que existe jurisprudência, que é objetiva, que não tem nada de novo em relação a ela. Então, tipo o caso, inclusive, em que cabe uma liminar, né? Numa ação específica como essa, mas que gera muito barulho, gera muita repercussão, um pouco porque o tema é relevante para o governo, um pouco também porque, às vezes, isso é representado de uma maneira que não é verdadeira, né? Como se fosse um arroubo do Supremo, uma invasão do Supremo em poderes, né? Quando o Supremo está fazendo, basicamente, nada de extraordinário ou inovador em relação a como isso tem funcionado, como vocês disseram, há no mínimo 16 anos. Gente, vamos aqui para a nossa rodada final, eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Eu queria começar com o Diego. Diego, qual é o seu voto? Vou voltar para essa decisão sobre os cultos presenciais, para destacar o que ela nos revela sobre a dinâmica do preenchimento da próxima vaga que vai abrir no Supremo, né? O ministro Marco Aurélio se aposenta em julho, e uma das razões pelas quais o André Mendonça, atual advogado-geral da União, pode ter atuado da forma que atuou, né? Concordo com todas as críticas que o Tomás fez, transformando o problema numa disputa de fé religiosa, né? Uma disputa de convicções. Quem é o mais convicto, né? Dos seus valores cristãos? Quem está disposto a ir até o fim por esses valores, né? Foi meio a lógica da manifestação do AGU. E, em resposta a isso, o ministro Gilmar Mendes, né, que parece ser uma resposta a isso, observou, num início de voto que criticava diretamente, né, o André Mendonça, ele terminou um trecho do voto falando, né, que os bobos da corte podem acabar ficando fora da corte, alguma coisa assim. Um jogo de palavras que dá para a gente interpretar como uma alusão ao fato de que André Mendonça é um dos potenciais indicados, um dos favoritos para a próxima vaga. E aí a gente retoma uma questão que já está, desde que o Bolsonaro chegou ao poder, no debate público, né? Ele falou que ele indicava um ministro terrivelmente evangélico. E várias pessoas, eu e Tomás escrevemos um artigo sobre isso na época, dizendo que não é um problema em si que um presidente da República diga, olha, não tem ninguém da fé evangélica no Supremo e eu quero sinalizar isso aos meus eleitores, um ministro que tenha também essa característica. Isso não nos parece um problema em si. O que é um problema é alguém que coloque isso acima dos outros compromissos que se espera da sua posição institucional de ministro supremo ou de AGU, né? Então, acho que essa observação do ministro Gilmar, né, deveria fazer, espero que ela seja parte de um debate mais amplo, dentro do Supremo, inclusive, sobre o perfil que se espera, o perfil mínimo que se espera de um ministro do Supremo em termos, né, de separação das suas crenças, das suas convicções, por maiores, mais intensas que sejam, do que se espera que um juiz de uma Suprema Corte, de um Tribunal Constitucional, tenha que fazer, querendo ou não, gostando ou não. Então, acho que
me chamou a atenção esse trecho do voto do ministro Gilmar. Juliana, e você? Vou falar rapidinho de duas questões que têm a ver com o previdenciário, né? Uma foi a interrupção do julgamento que estava no plenário virtual pelo ministro-presidente Luiz Fux, né? Retirou da pauta essa discussão relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, uma discussão sobre a modulação dos efeitos da mudança de jurisprudência do Supremo, e isso foi noticiado, né, que tem um impacto de 100 bilhões às empresas e que haveria uma intenção do ministro Luiz Fux de construir uma decisão que levasse isso em conta com os demais ministros. E também registrar que vai entrar, né, no plenário virtual, no dia 16, uma discussão interessante também, que a gente já mencionou aqui, que tem a ver com aposentadoria privada por tempo de contribuição e diferença de gênero, né? Se as seguradoras elas podem estabelecer diferenças entre homens e mulheres em razão do tempo de contribuição ser diferente. Isso está com a relatoria do ministro Fachin e vai entrar no dia 16. Acho que é importante para a gente ficar de olho. Juliana, só um comentário sobre a modulação na decisão sobre o terço de férias. A explicação que a gente teve da presidência foi: os votos, mesmo que estivessem indo na mesma direção, estavam com fundamentações muito distintas, o que poderia causar aí uma insegurança na proclamação do resultado. Esse teria sido o motivo. É claro que quando o presidente destaca isso, tira do plenário virtual, um caso em que o fisco estaria perdendo uma quantia desse tamanho, gera, obviamente, uma dúvida sobre a real intenção, mas a informação que a gente teve é de que teria um problema aí na proclamação e, por isso, levar para o plenário para ter uma tese mais coesa. Tomás, e você? O que você aponta como um fato aí da semana? Bem, o fato da semana é o que a gente falou aqui hoje, né? Então, se fosse personalidade da semana, se torna mais fácil a minha escolha difícil, né? Porque como a liminar o Cássio Nunes foi no sábado e a manifestação do André Mendonça foi na quarta-feira, eu posso dizer que o personagem da semana passada foi o ministro Cássio Nunes e dessa semana foi o AGU, André Mendonça, pela sua manifestação no Supremo. Mas, quando a gente usa espaços para falar de decisões que às vezes a gente não conseguiu comentar muito e que são relevantes, que eu acho que tem uma decisão interessante, que é a ministra Rosa Weber havia, em fevereiro, determinado o repasse da União de verbas relativas a leitos de UTI em vários estados, porque a União tinha suspendido esse financiamento, digamos assim, que para vários estados, né, Maranhão, São Paulo, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, e que ela deu essa liminar em fevereiro e que ela foi confirmada por unanimidade no plenário virtual nesses dias, essa semana. E chamar a atenção, então, para o contraste. Então, é possível dar uma liminar que está em sintonia com a jurisprudência do Supremo, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo específica sobre o Covid, sobre a crise, sobre a jurisprudência do Supremo sobre saúde, e que é confirmada pelos seus colegas por unanimidade, porque, de fato, existem os requisitos necessários para ela, a urgência está presente, o fumus bonius está presente, a probabilidade de o julgamento no final ser nesse sentido está presente. Então, que isso acontece, isso inclusive acontece com frequência no Supremo. Eu diria que isso é o normal no Supremo. Liminares são concedidas e depois confirmadas pelo colegiado. O problema é quando isso não acontece. É isso. Eu vou, só para destacar aqui por último, a decisão também liminar do ministro Dias Toffoli, que derrubou ou afastou a aplicação do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, um assunto importantíssimo que trata de patentes, e ele restringiu a decisão liminar dele a patentes na área de saúde justamente em razão do combate à pandemia. Ele aguardava o julgamento em plenário dessa ação, mas em razão da extensão desse julgamento sobre cultos religiosos, e também porque na semana que vem, dia 14, o plenário vai ser tomado pela discussão em torno do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, ele deu a liminar diante da urgência que ele via e deve levar a referendo essa liminar ainda no plenário, e já adiantou que no mérito ele pode avançar. Ele modulou os efeitos da decisão, dizendo que essa extensão de prazo que a Lei da Propriedade Industrial permitia, uma extensão além de 20 anos para o uso das patentes,
ele considerou esse trecho da lei inconstitucional, mas modulou os efeitos só para casos futuros. E no mérito, é possível que ele já adiantou isso, vai defender no plenário, que derrube-se, inclusive, para patentes já concedidas. Então, é uma decisão importante, com impactos grandes, inclusive, para investimento no país e também para a saúde e acesso a medicamentos. Gente, semana que vem temos mais sem precedentes, temos certamente discussão sobre CPI, habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. Semana vai ser novamente cheia. Obrigado, gente, até semana que vem. Até semana que vem. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.